Olá, tudo bem? Política no ar, aqui no Canal 10, em todas as mídias sociais. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua sugestão de pauta. E como eu sempre digo, né, quem mora no interior tem grandes vantagens, né, de você encontra as pessoas no supermercado, na padaria, e aí vem as sugestões, as críticas, e alguém que sempre, né, assiste o programa fala, essa entrevista fulano, ciclano e tal. E a nossa função aqui no Política é trazer jornalistas, trazer políticos experientes para que você entenda cada vez mais como a política tem uma interferência direta no nosso dia a dia. Mesmo aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não gosto de política, não tem nada a ver comigo, tem sim. Você acaba sendo vítima das decisões políticas, né? Seja a mudança Aliás, outro dia alguém reclamou, pô, mudaram a mão da minha rua, eu agora tenho que fazer uma volta muito grande para entrar em casa. Isso é uma decisão política e que a população precisa participar. Política de hoje traz aqui dois experientes políticos, jornalistas, né, como sempre. Temos aqui Wagner Pinheiro, que se diz sempre assim, Wagner Pinheiro é o jornalista que chega primeiro, um homem com experiência internacional, já viajou esse mundo inteiro, sempre fazendo jornalismo de qualidade e política também, aí vereador para o lado do turismo, e Valdir Aguiar, presidente de partido, como ele diz, já nasceu numa família de políticos, né, no Noroeste Fluminense. Valdir, obrigado pela presença. Hoje o Valdir está no Avante, é um novo partido, mudar a sigla. Você já nasceu numa família de políticos? Minha família é do norte e noroeste do estado. Primeiro, boa noite aos senhores, né? Minha família é de Italcara, Pádua, Cambuci, Santa Maria Madalena, Terra de Dercy. É tudo ali. Pra você ter uma ideia, ali em Italcara, meu tio foi prefeito 4 vezes, e uma vez vice-prefeito, quer dizer, teve 5 vezes lá no poder. Tem política no DNA. Isso aí. Então a gente foge a vida inteira. Eu fiquei fugindo. Quando eu cheguei em Cabo Frio, depois de formado, eu estava vindo de Rondônia. Olha bem, minha história. Em Rondônia, eu me formei, a gente se forma, não tem Formou em odontologia. Odontologia, formei em cirurgião dentista. Aí eu fui para Rondônia, fui trabalhar no governo federal, no Ministério do Interior. A gente estava lá, fui com 2 funções. Uma função era dentista, trabalhar com dentista, e eu era amigo do coronel que ia fazer a emancipação de território para estado de Rondônia. Então eu tinha que fundar lá a oposição e a situação. Eu tinha que fundar o PDS, o MDB, para fazer a primeira eleição do estado de Rondônia. Que maravilha, isso é uma bela história. 81, né? E aí eu fiquei lá, só que minha esposa, que é de Campos, não se adaptou. Eu voltei antes desse projeto. Voltei aqui e recomecei minha vida. A Arraial do Cabo ainda pertencia a Cabo Frio. Eu comecei com um consultório lá, mas trabalhando aqui já no governo de José Bonifácio. José Bonifácio estava terminando o mandato e eu entrei para trabalhar na prefeitura, como cirurgião dentista da prefeitura, e onde eu acabei me aposentando agora, depois de 38 anos de trabalho, né? Eu trabalhava no Instituto. Antigamente, a Previdência e a Assistência Médica era uma coisa só. Sim. E quando eu entrei, né, você tinha os médicos, os dentistas, do INAMPS. Né? Na época, nós temos Previdência própria, que é o IBASCAP, benefício de assistência, né, dos funcionários da Prefeitura, e eu trabalhei lá esses anos todos, até me aposentar agora em 2019. Que maravilha. Wagner Pinheiro, repórter que sempre chega primeiro. Wagner Já foi bom nisso. Tem uma longa história de jornalismo no mundo inteiro, né? Já entrevistou celebridades, depois a gente vai mostrar algumas fotos aí. Wagner, toda vez que você... Obrigado pela sua presença. Toda vez que você decidiu... Eu não lhe vi, a gente é parceiro, já fizemos tantas coisas juntos. Nossa, temos história. Toda vez, ou então cobrindo, né? O Valdir foi presidente da Câmara, foi vereador, a gente se encontrava aqui cobrindo sempre política. Wagner, toda vez que você decidiu editar um jornal, uma revista voltado para o mercado do turismo, o Wagner foi um dos primeiros a enxergar o turismo como potencial, sempre dependia de um apoio político. Os políticos daquela época entendiam melhor a função do jornalista? Olha, eu faço jornalismo de turismo há muito tempo, né?
Antes de vir para cá, eu era dono do jornal de Porto Seguro. Em Brasília, eu fiz um jornal, Folha de Brasília, aí tinha cadernos de turismo, né? Eu era dono do jornal, mas eu trabalhava mais a parte política. Em Brasília, eu estava indo muito bem com o jornal, né? E o nome Folha, eu não fiz busca prévia e fui fazendo o jornal, né? Tive grande apoio lá do Luiz Estevão, na época, né? Roriz, aquelas pessoas. Brasília é uma... presidente do Grupo OK. OK. Se meteu numa confusão. Que chegou a senador. Mas era uma pessoa assim que apoiava quem estava começando. É verdade. Aí ele tinha lá a OK, né? Tudo era OK, tinha churrascaria OK, ele era presidente lá do clube, né? Do Brasiliense. Brasiliense. O Jacaré Amarelo. Aí ele me deu o subsolo do prédio, que era enorme assim, para eu fazer o jornal, né? Aí aconteceu até uma coisa interessante, a gente colocando carpete, né? Naquela época eu usava carpete, aí o profissional veio trazendo o carpete, desenrolando, aí tinha uma gambiarra ali que não estava bem feito, os fios bateram, vamos, começou a pegar fogo, né? Aquela cola, aquilo pegava fogo, quase que eu taquei fogo no prédio todo. Mas foi assim. E aí o fogo aqui e a saída lá, tal como aqui no estúdio, mas foi uma correria danada. Isso é uma coisa que acontece. Mas o turismo, abre portas, né? Porque o turismo não tem... É o melhor do ser humano, né? Sem dúvida. A pessoa... turismo, lazer, gastronomia, né? Eu, desde 20 anos trabalhando nessa área, desde de delegacia, vários segmentos eu trabalhei, mas quando entrei para o turismo eu falei, esse é o melhor negócio. Não vou sair mais disso aqui. Não sai mais disso. Come bem, bebe bem, viaja bem. Viaja, né? Tinha muitas parcerias, conseguia passagem, né? Porto Seguro, por exemplo, eu nunca paguei avião. Em Porto Seguro não tinha gráfica e eu fiz jornal durante 10 anos lá, né? O Jornal de Porto Seguro e Costa do Descobrimento. Aí eu colocava na primeira página assim, Varg, TAM, Rio Sul, Nordeste, Soletur, CVC, só a troco daquelas logomarcas eu conseguia as passagens, né? Aí bons tempos. Bons tempos. Hoje... Está muito difícil. Tá difícil. Hoje é 1, 2, 3, não tem jeito. Valdir Aguiar, mais de 40 anos na política, o que mudou? A gente está conversando aqui com pessoas experientes. O que mudou da maneira de fazer política naquela época? Você que assiste ao política, aos nossos programas aqui, tem passado presidentes de partidos. O que mudou naquela época para fazer política agora, Valdir? Vamos. O problema todo está na dinâmica da comunicação. A dinâmica da comunicação que mudou. A política nada mais é do que a dinâmica da comunicação. É um momento. O político, ele traduz aquele momento de uma forma. E já se falou aqui, se fala sempre, tem se falado muito sobre a questão da fake news. Sim. Mas você fala uma coisa de um político, você elege o político o resto da vida. Mesmo que você disfarce aquilo que você prova, o cara fica... Causa um prejuízo. Então, hoje, até para você estar político, você fazer política, dizer que é político, é muito complicado. É muito complicado porque se alguma coisa acontecer por algum motivo, alguém se sentir incomodado por alguma coisa, ele fala mentira e essa mentira pode virar uma verdade da noite para o dia e você para tentar desfazer isso. Numa velocidade tamanha, muito grande. Então, o que mudou na política hoje, e é isso. E aí, o que aconteceu? Os políticos, muitos deles, passaram a ser superficiais. Eles não vão profundo. Há uma dinâmica de esconder a verdade, de falar verdades, de inventarem verdades que não existem, tá? Que não são reais, que não é a realidade. Aí você fala da realidade virtual, né? Tão falada hoje em dia, realidade virtual. Pô, realidade virtual. Como assim? Que a realidade isso, é real, ela existe, é momentânea. E essa coisa, né, da velocidade da comunicação, em gigas, em bytes,
muita rapidez, a gente fica perdido. Porque você fala uma coisa aqui, eu posso estar falando aqui, e eu posso ser distorcido totalmente do que eu estou falando aqui. A pessoa pega, grava esse programa, edita, aí ele falou, foi outro, ele disse isso, assim, de você. Eu não falei nada de ninguém até agora. Todo mundo pode achar que eu estou falando de todos os políticos mal. Não, pelo contrário. Os políticos realmente estão imprensados. Pelo momento da velocidade, da comunicação. Vocês são comunicadores, vocês dois. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Sem dúvida. Né? Você, para fazer política hoje, você tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que você fala, sobre a sua postura, sobre a sua posição ideológica. Né? Já começa sobre a questão partidária. Pô, partido, olha o nome da palavra. Você, qual a origem? Não é para tentar partido, mas espera aí, como é que é partido se tem que estar unido? Então, você que vive dentro de um partido, numa eleição, é uma relação de amor e ódio. Você tem que torcer para todo mundo ter voto, mas você tem que torcer para ter mais voto que o outro. Então, você tem que torcer pelo outro, para o outro ter voto, mas você tem que torcer para você mesmo ter mais voto que o outro. Sem dúvida. É importante isso, hein? Como é que você vai? Já começa ele é partido? É uma competição, não, uma aí se você vai na conceituação, o partido é uma pessoa jurídica, que tem uma filosofia. Aí você vai nesse partido jurídico que existe, que tem CNPJ, que é uma pessoa jurídica, você vê, ela tem um estatuto registrado no cartório. Se você lê o estatuto de alguns partidos, é a coisa mais linda do mundo. Você vai, esse é o meu partido. Aí você vai ver lá, ninguém pratica aquilo, foi apenas na prática uma coisa colocada ali, está colocada uma letra. O papel, né, aceita, o microfone aceita eu falar qualquer coisa aqui. Agora eu estou falando a verdade ou não estou? Aí vem a diferença da fake news. O papel você escreve, está ali escrito. Está escrito. Você não tem como apagar. Está lá registrado no cartório. Agora você vai ver se algum partido, todos, sem exceção, cumpre o que está registrado lá no cartório, no estatuto dele. É muito difícil. Não tem como. Quando você foi vereador, Valdir, você chegou a presidente da Câmara. A gente está falando aqui das maneiras de fazer política. Se fazia política de outra forma e o próprio eleitor, ele se aproximava do político de uma forma mais respeitosa, tinha uma outra dinâmica. Hoje a gente tem os políticos, lógico, né? E você tem o eleitor que parece que não acredita muito e está sempre duvidando. Isso acaba minando a política? Valmor, o toma lá da cá continua. Um dos votos dos interesses do que ele pode tirar do político, outros votos realmente pelo que o político representa, o que ele pode ser para você, ele vê em você o que o voto, né? O que é o voto? O voto é uma procuração que você vai lá, quando você bota dentro da urna o voto, você está dando uma procuração para que ele te represente os seus interesses lá. Sem dúvida. E isso, muitos têm essa consciência, muitos, e cada vez mais. Agora, tem muitos que têm isso na mão e jogam isso e trocam. Né? Você me perguntou aqui, off, é verdade que o dentista troca voto por dente, por dentadura? Isso, na verdade, fazer um parênteses aqui, fala, né? A gente conversando aqui com o Valdir Aguiar, dentista, aliás, um brilhante profissional, inclusive está aposentado, dentista e era vereador. Então, se dizia, claro, né, assim como diz, não, tem um cidadão que tem uma ótica, não, ele dá óculos para todo mundo, e o Valdir, como é dentista, distribui dentaduras. O que é verdade nisso? Mas não, isso não é verdade. Isso era fake news. Isso era uma fake news. Houve um episódio comigo, um rádio Cabo Frio, todo mundo escutava, lá era no Tamoio, né, a minha primeira eleição, em 92, Catuca sempre foi o comentarista. Mais perto, isso. Catuca sempre foi o comentarista, e Carlos Catuca Alberto estava lá. O Catuca. O Catuca. E estava lá ele com o juiz da época. E o doutor Maru Ferid, que era um cidadão iluminado, uma pessoa assim, elevada, de uma moral altíssima. Árabe, né? Farid é árabe. Doutor Maru Ferid, ele era paraplégico, tá? E ele gostava muito, né, de participar, quando vinha a eleição, era a alegria dele ser o juiz da eleição. Aí disseram que tinha um voto meu lá que estava escrito: obrigado, doutor Valdir, pela dentadura. Aí eu fui lá procurar o voto, que eu vou perder esse voto. Doutor Valdir sou eu, entendeu? Se votou em mim o meu nome, meu número,
Me lembro até o número, 70-670. É o partido que hoje é o Avante, que antigamente era o PT do B. Mas não achei esse voto até hoje, estou procurando até hoje esse voto. E também não deu a dentadura. Não, aí, o Catuca que falou? O Catuca falou. O Catuca tinha escrito isso lá num voto desse lá. Eu até hoje não achei esse voto. Mas essa história, eu vou te contar uma outra breve, assim, claro, rápida, sobre essa questão do político. Desculpa. A rejeição do político e a rejeição do dentista e as rejeições. Então, uma vez eu estava em Niterói, no Largo Marrom, ali onde é a escola de samba, e o meu carro furou um pneu. Eu tinha uma variante, encostei o carro, o cara olhou assim, Cabo Frio. Aí, como o cara fala que é de Cabo Frio, todos nós aqui somos Cabo Frio, pô, eu tenho um amigo lá em Cabo Frio, eu já fui na casa lá. O cara sempre a história em Cabo Frio. Aí, tá bom, é verdade. Você é de Cabo Frio, sou de Cabo Frio. Lá uma vez eu fui, que eu tinha isso, tem sempre uma história de Cabo Frio. Aí perguntou, o que o senhor faz lá? Aí, pô, se eu falasse que era político, o cara, pô, político. Aí na época eu estava vereador. Vai ficar com o pneu arriado. E se eu falasse que é dentista, todo mundo vai falar, eu sou dentista. O cara fala, pô, tem horror de dentista, Deus me livre. Aí eu falei assim, pô, se eu falar político, estou ferrado. Se eu falar que eu sou político, se eu falar que eu sou dentista, eu estou ferrado. E aí, pô, eu vou ter que eu falei assim, não, rapaz, lá eu sou o dono da funerária. O cara, pelo amor de Deus, eu descobri ser dono da funerária, ser o papa de fundo era pior que ser dentista e ser político. Não, eu tenho um problema aqui, conserta meu dedo. Pois é, ainda podia, né, passar por isso. Mas são histórias que aconteceram com a gente. E aqui você falou assim, ó, você deu dentadura, o caixão, acho que o caixão, o cara, então se o cara é candidato, é dono da funerária, você deu caixão, ele está dando caixão. É verdade, é verdade. Tem o dia da funerária. Tem o dia da funerária. O dia da funerária. Será que o dia da funerária dá caixão? Né? Mas você fala, então você aí você está enterrando seus eleitores todinho. Você está doido? Como é que pode? É verdade. Tem aquela história, né? Vamos, tem aquela história, na compra de um caixão adulto, ganha uma cortesia. É verdade. Pode ganhar outra. Essa história é sinistra. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Política e já volto conversando com Valdir Aguiar e Wagner Pinheiro. A gente já volta. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta com Política aqui no Canal 10, conversando com Wagner Pinheiro, jornalista internacional, e Valdir Aguiar, presidente do Avante, quer dizer, já liderou vários partidos, foi vereador, presidente da Câmara e dentista brilhante, e que tem muitas histórias da política. Valdir, o que vem pela frente nesse novo cenário político, em que o Brasil tem mais de 30 partidos políticos, e você sempre esteve à frente de um partido, não ficou pulando de galho em galho, como é que você avalia esse cenário agora? Eu acho que é positivo a pluralidade, mas estou muito preocupado com o que pode acontecer agora. Os que estão lá agora estão querendo passar o distritão. Se passar o distritão, acabou. E exatamente vai acabar a pluralidade e a proporcionalidade, porque hoje é proporcional. Qualquer um se candidata, né? Você monta a chapa de acordo com o que está lá, determina o estatuto do partido e a lei eleitoral, e você, proporcionalmente, os partidos
os seus candidatos mais votados são eleitos. E essa questão vai ser estão querendo mudar agora. Né? Eu sou contra, frontalmente contra o que está para acontecer aí. Vão eleger os mais votados, ou seja, aqueles que têm mais, aqueles que estão mais projetados, vão continuar e vão se perdurar no poder aí, sem poder surgir ninguém querer romper esse círculo, vai voltar, ou seja, os capitães, os donos, os chefes, que você vai ver na própria concepção da sociologia sobre os partidos políticos, está lá que isso é pela burocracia partido. Porque não pode ser. Isso atrapalha se acontecer isso. Exatamente a proporcionalidade é para que dê condições para que todos tenham um lugar ao sol que se aventurarem a colocar. Porque já é hoje, Valmor, já é muito difícil você montar uma chapa onde você é obrigado, olha bem, obrigado a colocar 30% de mulheres, essas vagas são obrigatórias. Para registrar uma chapa. Para registrar uma chapa. E você hoje tem que alocar parte dos recursos também para as mulheres. Legal, muito bom, concordo. Sim, nada contra as mulheres aqui. Não, pelo amor de Deus. Está se discutindo legislação. De jeito nenhum. Só que é o seguinte, você vê o Congresso nosso. Tem 30% de mulher lá dentro? Não. Você vai no nosso juízo, tem 30% de juízas, hoje já tem mais juízes, mas não tinha, até bem pouco, muito difícil. Promotoras, era a coisa mais difícil que tinha. Policiais. Uma sociedade é feito o arco da sociedade é feito de mulheres e de homens. Meio a meio, por sinal. Né? Meio a meio. É verdade. Né? Mas como que você vai fazer? Mais mulheres, né? E como você vai fazer para poder ordenar isso? Aí você faz uma lei que obriga. Bom, muito bem. A lei não foi criada para criar igualdade? Sim. E aí? Então, pela lógica, as mulheres não estão votando nas mulheres. Não. Entendeu? E isso é um questionamento, porque não há, o que tinha antes de fazer obrigar os 30%, era realmente politizar as mulheres, elas participarem realmente as mulheres. Você veja que as nossas medalhas foram mulheres. As nossas medalhas agora está aqui, está pagada. Na Olimpíada aí foram mulheres. Verdade. Né? E mulheres batalhadoras, né? Algumas de classe alta, outras de classe baixa. Essa medalha de ouro, a menina... Pois é, da menina... Então, você vê, tem como, mas houve investimento. Então, antes de fazer, você tinha que se fazer investimento. Fazer o investimento para que as mulheres participem. E tem coisa, eu vou dizer para você, eu digo para você, a participação da mulher na política é uma coisa ótima. Elas são organizadas, elas são coerentes, elas têm direção. Aquelas que se aventuram, a maioria delas, elas têm direção. É muito bom participar, ter ao lado, né? Ter a presença feminina num parlamento, ter a presença feminina numa secretaria, é muito importante. Eu acho importante, eu me sinto muito confortável para discutir, porque eu sempre achei e sempre acho e advogo que elas têm que participar, não pode ficar fora, não pode... Este é um dos problemas que a gente tem nessa política que está acontecendo aí. Essa questão do distritão é outra que vai ter problema. Aí você pergunta, no estado do Rio de Janeiro, nós temos algumas mulheres que se elegem. Benedita, negra, favelada. Né? É uma delas. Está sempre eleita aí. Jandira Fegali, médica, sim, né? Está sempre eleita. Duas parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, que elas têm um destaque. Uma já era vice-governadora, foi governadora do Estado. Sim. A outra foi candidata a senadora, não se elegeu, mas é uma pessoa de destaque nas posições dela, nas propostas Marta dela. Rocha. Marta Rocha é delegada, sim, né? Se elegeu, né? E estava bem cotada até a possibilidade de disputar um cargo proporcional, majoritário, para o governo do Estado. Rosinha saiu Entendeu? de mim? Rosinha, eu acho que ela hoje está envolvida mais em outros projetos pessoais dela. Sim. Eu vejo lá em Campos, minha esposa é de Campos, eu vejo lá nas televisões de Campos, onde ela tem mais mídia, que ela está lá com
com alguns produtos dela que ela anuncia, que ela vende. Que Você ela virou empreendedora. virou empreendedora. É a vibe dela agora, nesse momento que ela está colocando lá. Mas Até porque o filho é prefeito. O filho dela é o prefeito de Campos. É verdade. Né? Vladimir Garotinho. É, isso aí. É o prefeito da cidade. Uma cidade que ela foi prefeita, uma cidade que ela foi governadora. Né? Sem dúvida. O Garotinho foi prefeito e foi governador lá. Né? Então, eles estão lá, é uma família que está. Isso é uma coisa que a gente tem que rever também. As castas que vão sendo criadas dentro da política. Por exemplo, o Garotinho criou uma casta. Sem dúvida. Clarissa Garotinho. Não tem como a gente não ver isso dessa forma. Né? Eu acho que eles fizeram bem. Eu digo para você, Garotinho foi um governador, o Garotinho, vou falar só para o Garotinho. Foi um governador que eu vi um viaduto ficou 40 anos no meio do pasto, uma estrada que diminuía mais de 20 quilômetros, que Jorge Roberto Silveira fez e que ninguém acabava de fazer as cabeceiras do viaduto para diminuir a estrada. Fica lá perto de Santo Eduardo. Garotinho, como foi governador, foi lá e fez. Olha que doideira. Então, a estrada que passava burro de carga carregando peixe seco de salga aqui por São Vicente. Vocês sabiam disso? Saía o peixe daqui e passava por São Vicente para subir para a serra, para ir lá em Friburgo. Lá em Friburgo fazia o escambo, trocava e voltava com as coisas de Friburgo para vender cá embaixo. Vocês sabiam disso? E essa estrada que era o caminho da Rota dos Burros... RJ 142. Foi asfaltada por Garotinho. Ficou lá. É verdade. Ficou aquela de Lumiar. Ficou 142 que a gente subiu. 200 anos sem calçar. Ficou 200 anos sem calçar. Tem um pedaço de estrada que liga uma estrada de São Sebastião do Alto até a estrada que liga Macuco a Trajano de Moraes. São 5 quilômetros. 5 quilômetros. Você sabe quanto que diminui? Uma volta de 20 quilômetros. Fica uma estradazinha pequenininha, estreitinha, no meio dos currais, mas é uma estrada que era fundamental para diminuir o acesso, até para a questão de saúde, de segurança, de tudo. Aquela estradinha ali que eu passei nessa estrada 40 anos na estrada de terra. O Garotinho foi lá e calçou. Aí você, não, porque... Não. Ele fez uma caixa, mas ele deixou um legado também de coisas que eu vi. Eu estou dando o meu testemunho aqui, e seria muita covardia da minha parte não fazer isso também. Entendeu? Reconhecer as coisas. Agora, você tem o lado bem e o lado ruim, porque as coisas que você não concorda. Você reconhece o que Bolsonaro está fazendo com essas pontes, com essas estradas? Rapaz, eu morei em Rondônia. No começo aqui, eu me formei e fui morar em Rondônia. Em Rondônia, quem fazia as estradas, e eu vi uma estrada ser feita pelo 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia e Construção, que fica lá... O Exército é bom nisso. Pelo Exército. Ele fez de Porto Velho até Manaus, 800 quilômetros de selva. Muita ponte, muito rio, muitos rios. Igarapés que são da largura desse nosso canal aqui. Acho que o que prejudica a estrada são as pontes, né? Tem que cortar um máximo para não fazer ponte. Aí tinha o esquema das pontes, por causa de quê? Ficava uma balsa, você chegava do lado de cá, a balsa ficava lá do outro lado. Enquanto você não consumisse no bar, no restaurante do lado de cá, a balsa não atravessava para te apanhar. Aí você perdia ali 1 hora e meia, até você consumir no restaurante. Mas como eu já sabia, eu vinha cá, já chegava lá, aí o cara de lá já via que eu estava consumindo aqui, já vinha com a balsa atravessar para poder atravessar para o outro lado. E se o carro chegasse do lado de lá, ele vinha para cá e ficava do lado de cá até o outro acabar de consumir lá. É uma loucura. Só quando chegava lá no ferryboat, lá em Manaus, no Solimões e Negro, é que você tinha um horário certinho, entendeu? Mas eu andei nessa estrada. E quem fez foi o 5º Batalhão. Que estrada bonita, que estrada bem feita. Ela acabou por falta de manutenção. BR-356, acho que está lá. 365 ou 356. Está lá. Você olha lá. A estrada acabou, porque não teve conservação. Aliás, então, você faz uma estrada, mas você tem que dar conservação. Você vê que a nossa estrada foi feita aqui, pelo Marcelo Alencar, mas ela não teve mais conservação, não foi refeita entre Cabo Frio e São Pedro Aldeia. Pô, valha-me Deus, 14 quilômetros. Pô, será que não pode ninguém? A gente teve deputados aqui, A, B, C, D, não vou citar nome não. Não, sim. Pô, e ninguém, não teve uma pessoa, ô governador,
aí, o governador do estado produtor de petróleo, e quem recebe muita parte de pagamentos em massa asfáltica, que poderia asfaltar entre Cabo Frio e coisa de uma pista. O que é isso para o Estado? É verdade. Quantas pessoas estão até perto, batendo no buraco, caiu de moto, quebrou, acontece perdas de patrimônio, de tudo, de carros que se acabam por buraco, porque não tem. Então, eu estou falando para os senhores deputados, nós temos 2 hoje na cidade, temos 2. Né? Senhores deputados, viram aí, pode. Por que não pede para asfaltar aqui? Está asfaltado. Fizeram lá um pedaço, lá de São Pedro Aldeia até o Trevo de Búzios, está prontinho. Vocês viram? Muito Vocês bom, andaram? claro, tenho passado bonita, né? Boa, né? Bom. Vai para Búzios. Serra, essa é a diferença. Legal. Essa é a diferença. Bom, depois do Trevo de Búzios não tem quase nada mais, não. Não, ali Mas acabou. até o Trevo de Búzios tem. Ali acaba o patrocínio do Estado. Então, tudo bem, eu gosto de Búzios, parabéns, Búzios. Búzios é bom, mas... Sim. E será que Cabo Frio e São Pedro São Pedro hoje é uma força, uma potência. Eu acho que São Pedro é uma cidade que deslanchou o investimento que foi feito lá na cidade de postos de trabalho, de criação de mercados. Geração de emprego. Enfim, São Pedro é uma cidade que está... Inclusive, nós, de Cabo Frio, perdemos, né, algumas coisas para São Pedro Aldeia. Muitas coisas. Empresas, Perdemos. né? Empresas. Bom foi para lá, uma delas. A Prolagos foi para lá. Foi para lá, Então, veja bem, não pode ter sido por causa do asfalto? Também. Facilitado também, né? Presta atenção. IPTU, os incentivos fiscais, né? Que os municípios colocam. Desculpa eu falar, mas de deixar que eu vou ficar falando toda a vida. Não, mas tem que falar mesmo, né? Mas é pelo bem de todos. Eu não estou falando nada. Não, mas é exatamente isso. Espero também não estar ofendendo ninguém, mas estou falando os prós e os contras. A política, como você falou no começo, a política era importante, ela interfere na vida de cada um de vocês. Dúvida. Vocês têm que saber. E tem mais, eu digo sempre, tudo que sai de dentro da urna foi que vocês colocaram, foi o povo que colocou. Então não pode reclamar do político. Você tem que ver e escolher bem quem você vai votar. Não adianta, porque todos que estão eleitos foram colocados dentro da urna. Ele não entrou ali sozinho, não. O que sai de dentro da urna são os eleitos. Quem foi que colocou o voto ali dentro da urna? Cada eleitor. Impresso ou não impresso? Impresso ou não impresso? Não vê o caso agora. Não impresso ou não impresso? Mas está lá. Sei lá, você apertou o número. Você botou lá dentro da urna. Lógico. E aí? Tem que cobrar, tem que cobrar o resultado. Tem que cobrar dos políticos. Na verdade, é que nós jornalistas, né, sempre comentamos aqui que a população tem que ir às ruas e tem que cobrar, ir às sessões da Câmara, enfim, né, tem que ficar vigilante do poder público. O programa político vai fazer um breve intervalo e a gente já volta aqui com Wagner Pinheiro, falando aqui, mostrando todo o material dele. Muito bom. E já volta aqui com ele, que tá no intervalo. Pelo contrário. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta com política aqui no Canal 10, conversando com jornalistas políticos, cientistas políticos aqui no nosso programa, para você entender cada vez melhor, cada vez mais, né, e melhor de como a política pode interferir na sua vida. Por esse programa aqui já passaram diversos políticos de sucesso, gente que está começando na política, gente que
já até deixou um pouco a política de lado e viraram consultores, cientistas políticos, enfim, uma infinidade de pessoas com larga experiência nacional e internacional para que você entenda a política. Deixar um registro triste no programa Política, que estava também agendado para fazer parte do Política, aliás, fazia parte da política aqui na região toda. Nosso amigo Marcos Chaves, o Marcão, que está aí na foto, Marcão, excelente sambista, né? O homem que militava pelo mundo do samba, mas também tinha uma opinião política muito forte. O Marcão morreu há poucos dias, né? Você está assistindo esse programa, você já deve ter sabido essa notícia. Nós lamentamos profundamente porque o Marcão estava hospitalizado, todos aqui numa corrente de fé, esperando que ele saísse do hospital. Lamentavelmente não conseguiu vencer essa. O Marcão tinha uma coluna chamada Banzo, em que ele realmente, como ele dizia, gosta de descer o cacete na classe política. Era muito bem frequentada a coluna dele e ele tinha uma opinião muito forte sobre isso. E o Marcão, claro, já estava agendado assim que se recuperasse para participar aqui do nosso programa Política. O Marcão sempre com uma opinião geral do samba, da política, das coisas, da vida das pessoas. Vai fazer muita falta Marcos Chaves, nossa homenagem aqui do programa Política. Wagner Pinheiro, o repórter que chega primeiro. A gente tem uma série de fotos aí que a gente vai ver. Tem ali o primeiro, o nosso editor vai colocar no ar ali. Eu conheço, se você está no seu monitor, você vai ver que o da direita é Wagner Pinheiro, né? Mais jovem, com a camisa. O outro a gente não sabe muito bem quem é, mas que deve ser quem era. Esse cara aí ele não resistiu a tirar uma foto comigo, esse tal de Ayrton Senna. Ayrton Senna insistiu para tirar uma foto com o Wagner Pinheiro. Gente boa, um cara humilde. Eu já entrevistei uns caras muito chatos, né? Tipo o Lulu Santos, né? Não dá com essa bola toda, o cara chato. Olha aí, só tem 1 minuto para você. Eu falei quase meia hora com o Ayrton Senna, fiz um especial com ele, né, que eu fazia rádio em Paris, fazia um programa Chante Brasil, né? Ao Jordoí Messier Valmor Freitas. Então, aí eu perguntava ao entrevistado as músicas que marcaram a vida, mesmo que fosse qualquer outro, ele sendo do automobilismo, eu perguntava e fazia um especial. E aí fiz com muita gente, com Pelé, todo mundo que ia lá. Tem aí também Alan Prost, já que você... Alan Prost. O Wagner Pinheiro teve um programa, né, numa rádio em Paris. Chante Brasil. E tá aí o Alan Brasil. Prost, né, também um campeão mundial da Fórmula 1. Tem uma foto com... Aliás, tem uma foto do Wagner em Paris, lá com a Torre Eiffel, né? Aquela foto clássica de sempre. Depois tem com o Lula, durante... O Wagner também, como jornalista, fez grandes campanhas políticas, né? Participou. E aí tem uma foto com o Lula no começo da campanha. Essa foi em Mônaco, essa outra aí com a Ayrton Senna. Aí foi em Porto Seguro, aí, isso aí é no Bar Mares, aquela casa. Aí eu fiz um jornal pro Lula, né? Pro Lula e pro Dirceu, né? Sim, José Dirceu. José Dirceu, aí fiz o jornal para eles, momento do voto, que eles pediram para eu fazer para divulgação. Aí tu sabe que o baiano não está nem muito aí para a política, né? Todo mundo lá no axé e tal. Aí ele, quando chegou em Porto Seguro, não tinha ninguém para recebê-lo lá. Ele falou, companheiro, vamos embora daqui, que esses baianos só querem saber de axé. Negócio aí. Eu não estava nem aí para política. Atrás do axé. Aliás, tem uma foto aí da Ivete Sangalo, né? Essa é a rádio. Essa é a rádio. De baiano tem a Gal Costa na capa do disco ali. A trilha sonora do programa, eu abri o programa assim, com a música da Gal. E agora eu vou cantar o Brasil. Meu Brasil. Aí eu falava assim, canta Brasil, mas em francês, né? Chante Brasil, aí é o Jordoí, Messias Buarque de Holanda, Messias Caetano. Maravilha, as margens do Rio Sena. Aí com Antônio Carlos Magalhães, na inauguração da Rio Sul ali, né? Não, inauguração do aeroporto de Porto Seguro. Aí eu fazia o jornal, era o único jornal da cidade, Jornal de Porto Seguro e Costa do Descobrimento. Aí eu vim no voo inaugural, que eu vim com o meu jornal de São Paulo e estou no voo. E eu querendo a mídia da Bahia Tursa. Aí o Paulo Galdense era o
secretário estadual de turismo, eu sempre pedindo uma mídia para ele, poxa, sempre botando para cima, Bahia, terra da felicidade, etc. É verdade. E ele não deixava. Quer dizer, não, era em abril que inaugurou o aeroporto, falou, em novembro você me pede que eu coloco no... Eu falei, não vou esperar até. Aí estou no avião, né? O avião parecia um ônibus, né? Explodindo champanhe, festa no céu. Antônio Carlos Magalhães. Aí o Antônio Carlos sentado lá na frente, eu falei, vou falar com ele. Era governador, né? Com o governador. Aí, todo mundo em pé, o avião estava uma bagunça. Aí eu cheguei, o segurança estava do lado dele assim, em pé. Eu falei, eu gostaria de falar com o governador. Ele falou, aí falou que eu podia falar. Estava vago, sentei do lado de ACM, aí mostrei o jornal. Falei que, governador, faça esse jornal aqui, Jornal de Porto Seguro, Costa do Descobrimento, tal, turismo. E estava querendo um apoio aí do governo e tal. E eu nunca consegui. Pô, o Galdense falou, só em novembro, vou esperar até novembro para dar entrada para o ano que vem. Aí ele falou, chame Galdense. Aí Galdense fez, ele falou, inclua o rapaz na mídia. Pronto. Rapaz, esse Galdense ficou com a raiva de mim, tipo assim, né? Atropelei o cara. Mas tem que ser assim, jornalista mas, que é jornalista é mas assim. Olha, eu não me considero um grande jornalista, mas eu me dei bem porque os colegas diziam assim, poxa, eu sou ousado, mas você é atrevido. Eu sempre tive muita coragem, assim. Por exemplo, com Fidel Castro, aquele monte de jornalista, o cara com segurança, mas ninguém tinha coragem de ir lá perto dele. Eu falei, pode ligar a câmera, pô, André, que eu vou cair para dentro. Falei assim, ele ligou a câmera, eu fui, quando eu cheguei perto do Fidel, veio aquele monte de segurança, né? O cara tinha cabeça prêmio, podia até morrer. É verdade. Aí eu falei, comandante, eu sou de Brasília. Aí, sim, estive lá. Ele falou que teve na Bahia com o Antônio Carlos Magalhães. Comi uma caldeirada para somar pra caramba. E é muita pimenta, tá? Coisa de jornalismo. Tem uma foto também aí com Marcelo Latigo de Perumbulé, dessa aí é Vera Fischer. Isso aí, Vera Fischer, na época do filme Navalha na Carne, a festa dela de aniversário. E tem uma foto com o Gilberto Gil também. Isso aí é Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, hein? Quem diria? Ivete Sangalo, no início da carreira. Você também. E aí, o Gaúcho, meu amigo Gaúcho. Aí, uma fase em Brasília, eu era diretor de rádio em Brasília, chegou o analista de Bagé com a peça atrasada, com um show no Teatro de Brasília, aí o empresário dele não veio, né? Aí ele falou, vai ser um fracasso. Aí a rádio, que eu era diretor, era primeiro lugar lá, Rádio 93 FM. Aí eu comecei, Rádio 93 FM, leva você para assistir o analista de Bagé, o analista mais louco do mundo está de volta, para presidente da República. Aquelas coisas. Cara, enchemos, fizemos 3 sessões. Aí ele falou que nunca tinha visto alguém fazer uma divulgação tão rápida. Você virou empresário. Aí ele falou, quer ser meu empresário? Eu falei, só se for agora, me ofereceu. Aí falou, você vai arrumar os hotéis, gastronomia, né? Você é mole pra gente. Mole pra gente. Aí eu arrumei 5 estrelas, era a pousada do Rio Quente. Aliás, o analista de Bagé esteve aqui. Aí vocês fizeram a pauta, você e Mônica, né? Você esteve aqui várias vezes, fazendo sempre com o teatro lotado. E aí uma coisa interessante, ele estava aqui fazendo a peça aqui, que nessa foi até eu que divulguei. Cara, a mãe dele faleceu. Ele profissional, fez uma peça de humor, depois que a peça acabou, que ele foi para São Paulo. Profissionalismo é profissionalismo. Valdir Aguiar, quais os rumos agora? Valdir nunca mais foi candidato a deputado, candidato a nada, recebe o convite todo dia. Como é que está o político Valdir Aguiar? Você virou só coordenador e conselheiro, né? A gente... Acabou esse período agora de eleição municipal e a gente fica nessa, vamos dizer assim, entre safra, né? Mas já está trabalhando nas articulações da campanha próxima de deputado estadual, federal, senador e governador, né? A gente está aguardando aí a nossa determinação partidária, né? Eu faço parte do diretório estadual, faço parte do diretório municipal, atualmente eu sou o vice-presidente.
A gente tem 2 vereadores na Câmara aqui, o Tiago Vasconcelos e o Douglas Felizardo. São 2 vereadores do Avante, que a gente elegeu depois de muitos anos. Sem eleger, a gente conseguiu eleger agora 2 vereadores. Nosso partido saiu em apoio ao José Bonifácio, né, com quem eu tive a oportunidade de ter sido eleito vereador no meu primeiro mandato e me reelegi também. Que ano foi? Foi em 92. No meu primeiro mandato foi em 92. Depois eu me reelegi, aí foi quando eu fui presidente. Aí depois eu fui candidato só para compor, apoiando também o candidato Zé Bonifácio, mas já estava determinado. Eu achava que tem que renovar. Você tem que partir, ou você cresce, você vai, ou então você para. Eu dei por satisfeito os meus 2 mandatos de vereador. Eu pude fazer muita coisa. Se você procurar muitas leis minhas, você não vai achar muito, mas você vai achar, por exemplo, uma praça, a Praça Ayrton Senna. Foi eu que fiz, o Galhoto, tem ali na frente. Tem aqui uma praça aqui atrás, vamos fazer a Praça Ayrton Senna. Muito bonitinho. E na época eu fiz um projeto de lei, consegui aprovar que aquela área ali seria determinada para ser uma praça. Porque, se vocês não sabem, a lei diz que quando ela é uma praça, é uma área de reserva da prefeitura. E se você determina que aquilo ali vai ser uma praça, ela pode ser usada para qualquer próprio municipal, inclusive praça. Se você quisesse botar ali a Câmara de Vereadores, que não tem uma sede, a sede que tem lá é uma sede antiga, Sim. que já está defasada, ali seria um dos lugares que a gente faria a Câmara de Vereadores. E é um lugar próximo, no centro, onde a população teria coisa. Mas foi determinado, eu vou criar a praça é grande, é uma praça grande, e depois, se quiserem fazer lá a Câmara, né, tem um espaço, se quiser fazer uma escola, tem um espaço, se quiser fazer um hospital, tem espaço. Porque, infelizmente, parte daquela praça ali, como houve praças também que foram invadidas, no Braga, foram invadidas ali também. E se a gente não transforma em praça, ele não tem nome, vira um terreno sem determinação e... invasão, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu criei, na morte de Ayrton Senna, logo eu entrei na semana seguinte com um projeto de lei, criando a Praça Ayrton Senna, e Galhoto trouxe a irmã do Ayrton Senna, trouxe as coisas do Ayrton Senna, ela ajudou, inclusive, no projeto daquela praça, que passaram-se 16 fundação, anos, né? 16 anos para ser executado, foi executado agora, depois do governo Marquinhos Mendes, que foi eleito a primeira vez vereador, junto comigo em 92, ele era o presidente da Câmara, era o primeiro secretário, depois, na eleição seguinte, ele era o vice-prefeito, eu era o presidente da Câmara, né? Depois continuamos adiante juntos, aí fizemos bastante coisa nessa cidade, tem bastante coisa que a gente, de alguma forma, tem uma gotinha do nosso suor, da nossa força, da nossa determinação, né, dessa cidade. Eu cheguei aqui em 81, e hoje nós estamos em 2021. Eu tenho certeza que essa cidade melhorou, que essa cidade foi adiante, que essa cidade cresceu. Agora, o desordenamento foi nos períodos que aconteceram da própria migração interna dentro do Estado. E aí foi um problema. O nosso Estado, como todo, não só Cabo Frio, está todo desordenado. Nosso Estado está todo desordenado. Houve um êxodo rural muito grande, né? Eu estou falando porque eu sou da parte rural, sou de Santo Antônio de Pádua, eu não nasci lá, mas fui criado em Santo Antônio de Pádua, minha família é do norte e noroeste do Estado. Então, eu sei o esvaziamento econômico que aconteceu no norte e no noroeste do Estado. A própria Campos, que tinham 36 usinas, olha bem, hoje só tem 3 funcionando. Caramba. Vocês imaginam quanta mão de obra ficou lá. Então, aqui, no pool de crescimento da imobiliário, vem muita gente que era cortador de cana lá, passou a ser aqui o pedreiro, o ajudante pedreiro, o porteiro, o caseiro, o garçom,
e por aí fora. Você pode ver que você vai em alguns bairros aí, lá tinha um senhor muito engraçado em Arraial do Cabo, ainda quando Arraial do Cabo ainda pertencia a Cabo Frio, ele falou assim, quiser fazer a festa de tal, é só trazer a santa e fazer a procissão aqui mesmo, está todo mundo aqui. Entendeu? Só trazer a Alcares trouxe muita gente, pois né? Então, era uma coisa assim que que a gente tem, e a gente tem até hoje, muita gente no Jardim Esperança, muita gente no Jacaré, né, Gamboa, enfim, no Peró, e esses bairros periféricos nossos aqui têm uma característica que tem muita gente do norte e noroeste do estado. É uma coisa assim que você vê que nós acolhemos muita gente. E neste acolhimento que a gente tem, que a nossa cidade é acolhedora, né, houve uma desrelação. Porque, por exemplo, aí vai aqui a área dele. A questão do turismo e a questão cultura, elas têm que andar juntas. Sim. Você bota um turismo, que esse turismo não tem cultura no meio, não tem esse tempero, esse molho, essa obrigação, você perde. Então, hoje, muita gente que mora em Cabo Frio, pela essa desordem que aconteceu, ela não conhece a história de Cabo Frio. Não, claro que não. Ela não conhece. Às vezes as pessoas acham o prefeito Zé Bonifácio fica cuidando muito da história, muita coisa lá da Fazenda Campos Novos e do mico e não sei o quê. Não, mas o prefeito Zé, sabe, tem um fundo realmente de um viés que tem que ser resgatado. As pessoas esqueceram a origem. Nós somos uma das primeiras cidades da América do Sul. Sim. E do nosso país. 7ª cidade histórica. Nós somos das primeiras cidades da América do Sul e do nosso país. E as pessoas não sabem nem o que é isso. Pode pegar aí na rua e perguntar, você sabe o que é isso, meu amigo? Você sabe o que foi a feitoria? Você sabe a cidade de Santa Helena? Quem foi Santa Helena? Por que Santa Helena? Os quilombolas. As pessoas não sabem. Você tem aqui um sambaqui. Samba o quê? Isso é samba. Samba de quem? Não, aqui os índios. Teve guerras aqui, aconteceu, invasão inglesa, francesa, holandesa. Teve aqui, né? Tem esse forte aí. Você sabe por que tem esse forte aí? Você sabe como é que acontecia? Tem ali os lugares que amarrava as correntes de uma pedra a outra. Você sabia? Amarrava para não entrar no canal, para os invasores não entrarem de noite. É verdade. Correntes grossas, como tinha na porta da Baía da Guanabara. Sabia? Tinha na Baía da Guanabara também esses grilhões para não entrarem embarcações durante a noite. Por isso que diminuiu a boca da barra. Exatamente. Então, as pessoas... Estou falando assim alguns detalhes que estão me vindo. Então, vamos dizer, quem é que vai lá ver onde é que está fincado na pedra o grilhão que fechava, que não deixava entrar a coisa? Não ponto. Olha, tem uma pedra da capitanias hereditárias aí que ninguém sabe, né? Que tá lá. Tem marcos aí, marcos de Sesmaria. Onde é que ficam os marcos da Sesmaria? O que é Sesmaria? Sesmaria de São Bento. O que é Sesmaria? As pessoas não conhecem a nossa cidade. Esse é o grande problema de Cabo Frio, da nossa região, principalmente. Né? E a nossa região, ela perde muito pelo aculturamento que foi acontecendo com essa desestruturação urbana que aconteceu, pela necessidade de acolher pessoas a cada vez mais e mais. O nosso Estado está com um problema seríssimo. Nós perdemos isso lá na hora que a capital foi embora para Brasília. A capital foi embora para Brasília, mas deixou para trás um monte de problema. E aí depois veio a fusão, para acabar de acabar. Eles fundiram o Estado do Rio de Janeiro, Niterói acabou. Niterói era a antiga capital do Estado do Rio de Janeiro, que acolhia a capital do Brasil. E o que aconteceu? Esvaziaram o Estado de uma tal forma que hoje a nossa capital tem quase 60% dos votos. Olha bem, quase 60% dos votos que elege os nossos deputados, ou seja, 60% dos nossos votos estão em volta do Rio e do Grande Rio. O restante está no interior. E como é que a gente tem força aqui para trazer o asfalto que liga Cabo Frio a São Pedro Aldeia? É uma luta.
Está entendendo? Tão pequena, né? Os vazamentos que nós sofremos, até político, porque quando fizeram a fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, que era a antiga capital, a Guanabara, que era um negocinho desse tamanho, ficou com muito mais força que o restante do Estado, que sai São Paulo e o Espírito Santo junto. Foi muito melhor para o Estado da Guanabara. Então, a gente perdeu muito, até hoje. Ainda é assim, porque você vê que a influência política, né, dos políticos de fora, e a gente tem esse problema. E a gente tem esse problema de sofrer esta consequência desse ato que não foi bem pensado, esse ato que não foi bem esquadriado. As pessoas falam sobre a questão do império para a república. Vocês sabem por que Pedro II foi tirado do Brasil? Você sabe por causa de quê? Pedro II foi tirado do Brasil porque ele fez uma ilha, na ilha fiscal, o baile, o último baile. Naquele baile, ele chamou todos os políticos. Ele era o rei, o imperador. Ele chamou todos os políticos e disse aos políticos: olha, gente, para a gente não ter a guerra que aconteceu nos Estados Unidos, para não acontecer o que está acontecendo, para não desestruturar o nosso país, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que dar aos negros empregos, trabalhos, terrenos e coisas. Aí os políticos falaram: Deus, meninos, vão ter que dar tudo para os negros. Para o povão. Não estão ferrados. Tiraram o Pedro II. O que ele queria é que não houvesse a discrepância e a falta. Pedro II tinha feito o colégio Pedro II, tinha reflorestado todo o Rio de Janeiro. Você sabia que a floresta da Tijuca foi toda refeita do dinheiro do bolso dele? Uma das maiores florestas. A única grande floresta urbana. E que não é mais a primária, é a secundária, porque os donos de cafezais derrubaram toda a primeira, ele refez toda, por isso que existe o Jardim Botânico, que foi o lugar, que foi o viveiro para fazer a floresta da Tijuca. É verdade. Ele era visionário, né? Banco do Brasil, ele 200 anos da... Luz, tudo. Ele era muito... Wagner Pinheiro, você trouxe umas revistas aqui para a gente estar encerrando o programa. Queria que você mostrasse aí. A revista que eu fazia do assinante, né? Vou mostrar aqui. Essa... Está aqui a revista Isabela Nogueira, né? Isso. Isabela Nogueira aqui. Que, aliás, aqui dentro tem a fundação aqui do canal. E tem a matéria aqui do dia, que o Milton nem sabia o dia que foi reinaugurado o canal, tinha aqui o dia, foi o Canal 10, agora o canal tem a direção de cinema aqui, ó. Fecha aqui. Não, ali, você está ali. Isso. Então, aqui, aí o Milton não sabia o dia direito, foi... Do dia, por ser Canal 10, aí nós reinauguramos no dia 10 de abril, né, de 2002. Começou como Canal 18. Tem outra revista aqui do City Tour? Revista tem muita. Então, agora estou fazendo esse... Isso, está fazendo um mapa. Mapa da gastronomia. Opa, abre para mim aí para eu segurar o microfone direito. Então, aí eu fiz esse mapa de Best Cabo Frio, hotelaria e gastronomia, os melhores você encontra aqui. Aí, realmente, eu procurei colocar os melhores. Ficou muita gente de fora, porque não tinha muito espaço. Tá bom. E a City Tour? Essas são as revistas, né? Apesar da pandemia, o show não pode parar e eu correndo atrás aí. Que, aliás, muito obrigado. De máscara. Eu já fui editor de alguns números aqui da City Tour, fazendo uma parceria aqui. Viajamos muito, né? E que a revista City Tour. E agora vamos estabelecer novas parcerias. Isso. Meu amigo Wagner Pinheiro. Aqui, né? Eu não editei livro, mas eu encadernei toda a revista, jornal que eu faço. Então tem desse, tem o de Porto Seguro, tem a Folha de Brasília e eu fiz... E tem o programa City Tour, o programa que começou também aqui no Canal 10, né? E agora vou revelar um segredo, né? Tem uma negociação aí, de repente está voltando. Wagner Pinheiro, para aquela câmera lá, 1 minuto para você. A Câmara da Verdade. Para você, obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer você, Valmor, e esse professor aqui, ó. Por isso que é bom, né, a pessoa participar de programas. Então, eu nunca soube que ele era dentista, não conhecia esse outro lado dele, né? Então, a gente aqui seu lado forte. A vida, né? Um professor, tem que dar aula de política aqui, porque muito interessante a sua trajetória. O que vem de novidade aí, Wagner? A minha é sempre nessa área, né?
turismo e tal. Então, aí eu estou a fim de fazer no segmento City Tour, mas voltado só para The Best Cabo Frio mesmo, gastronomia, hotelaria, né? De bem com a vida, Tá sem certo. criar problema. Tá certo. E agradeço a você e dizer da alegria de estar aqui, né? Obrigado, querido. A gente ficou esse tempo aí, né, recluso por questão dessa pandemia, né? Um pouco de tristeza, perdemos grandes amigos, né? Exatamente. Badu, perdemos agora o Marcos, né? Então, Marcão, Pitágoras, né? Pitágoras. Tanta gente. Tem uma que a lista gente- imensa aí de amigos aí. Então, mas a gente está aí. Chico Rosa. Chico Rosa, nossa, nem se fala, é muita gente, né? Valdir É um Aguiar. prazer. Só lembrando aqui que o Valdir Aguiar foi um dos primeiros a ter assessor de imprensa. Teve aqui o Ralph Bravo, que aliás esteve no programa anterior aqui, né? já deu uma super entrevista, mostrou livros e trouxe uma trajetória de sucesso com todo jornalista, com um bom jornalista que é o Ralph Bravo. Você foi o primeiro a ter um assessor jornalístico? Com 4 S. O Ralph Bravo, para mim, é uma honra ter desfrutado da companhia dele, porque o Ralph é realmente, para mim, né, acho que para nós três aqui, estou falando no meu nome, só não, acho que posso falar no nome de nós três. Sem dúvida. Você ter uma pessoa perto de você, como o Ralph, com o cabedal de conhecimento dele, e eu vou dizer para vocês, vocês escrevem, todos nós escrevemos, eu escrevo alguma coisa, mas o texto de Ralph é uma coisa linda. É verdade. Ele faz uma... poesia. Ele é princípio, meio e fim. É verdade. Né? O texto dele é limpo. Elegante. É claro, elegante. Ele fala a coisa alegre, ele fala a coisa triste, ele coloca a verdade, né, dali dentro daquelas coisas dele com uma lisura, uma coisa muito linda. E flui, né? Flui. Eu posso dizer para você que é um dos textos mais honestos que eu leio. Sempre as coisas dele. É um texto muito bom. Eu me sinto muito feliz de ter tido ele na minha assessoria. Talvez tenha sido parte do sucesso que tive como político de ter uma assessoria como a de Ralph Bravo. Valdir Aguiar, 1 minuto naquela câmera para você falar da nova política, dos seus projetos e o que vem por aí. Primeiro, vamos agradecer você, o nosso amigo Wagner. Seu Wagner é com W? Todo mundo Seu tem Wagner, W. Então nós somos 3 W. Três W. chique. W, então, 3 W aqui, tá vendo? W. É interessante falar sobre isso, né? Vamos botar a empresa. Ou gravar o CD Se sertanejo. juntar nós três, não vai dar muito certo. www.com/cofre.com.br. Mas olha, agradecer a você, Valmor, o convite, a você, Wagner, a sua companhia, e dizer que eu sempre vou participar. De alguma forma, eu vou estar participando na próxima política, né? Sempre escolho, eu não fico em cima do muro, eu escolho o meu lado, eu abro e digo onde estou, não sou de omitir opiniões. Não. Eu acho que você, para fazer alguma coisa, você tem que ser autêntico, você tem que estar de acordo com o que você diz e o que você pensa. Eu posso errar, eu posso me equivocar, eu posso fazer o que for, mas eu nunca vou deixar de colocar o que eu acho naquele momento. Sim. Eu posso errar, todos nós erramos. Claro. Eu posso estar equivocado, todos nós ficamos equivocados. Mas tem um posicionamento. Mas eu, Valdir, nunca vou deixar de me colocar. Equivocadamente, erradamente, certo, enfim, mas eu vou deixar aqui. Eu acho que isso foi o que me deixa muita vontade de olhar de frente e entrar e sair em todos os lugares que eu estive de cabeça erguida. Muito obrigado, Wagner Pinheiro, jornalista, Valdir Aguiar, dentista e, claro, um político atuante há mais de 30 anos. E, claro, a sua audiência. Muito obrigado pela sua sugestão de pauta. E fique aqui no canal 10, na Rede 10 de televisão, que hoje, graças à internet, né, chega em qualquer parte do mundo. E também com uma nova programação. Nosso diretor Marcos, o outro diretor Marcelo, estão aqui empenhados em trazer uma nova programação totalmente diferenciada, sempre baseado na diversão, no entretenimento, no jornalismo sério e principalmente na informação responsável. A política fica por aqui. Até a próxima.